nervosa, sou tímida, gente. Oi, gente, eu sou a Fernanda do @shifting.consciente da Rede Vizinha. E hoje eu estou gravando para vocês uma entrevista que eu vou fazer aqui no WhatsApp em áudio com o jornalista Leonardo Neiva, da revista Gama da UOL. Eu vou disponibilizar a entrevista dele quando sair por escrito, mas eu gosto de gravar para que vocês possam saber de tudo. Já pedi a autorização dele para gravar. Vou ver se eu deixo uns prints aqui também para vocês verem como é que foi a abordagem dele comigo, como é que ele começou a conversar comigo. Se bem que eu tive que trocar de celular para poder gravar em um e falar em outro. Então, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir recuperar a conversa, porque eu não fiz backup, porque foi tudo de última hora. Mas eu vou perguntar para ele agora no áudio se eu posso gravar de novo e tal, e vocês vão ouvir ele falando. Então vocês vão ver que tem autorização para gravar. E eu gosto de deixar gravado porque vocês sabem, né? Quem me acompanha já sabe que no passado eu tive aí uma situação chata de que eu concedi entrevista aí para um outro veículo de comunicação e daí eu senti que elas distorceram um pouco. E é interessante porque vocês tendo acesso à entrevista inteira, muitas vezes o jornalista vai usar só uma pequena parte, né? Mas daí vocês já pegam outras informações sobre o shifting que eu vou acabar falando, tanto para os shifters quanto para as pessoas que quiserem entender o que é shifting, para quem estiver chegando. Eu acho muito legal também que se pessoas universitárias, pesquisadores de outras áreas, né, possam vir contribuir, fazer pesquisas científicas, né? O shift é um assunto muito novo ainda. Assim, para nós, né, que estamos na área acadêmica, para pesquisa científica, mas para os shifters, para os jovens, né, principalmente jovens, tem de todas as idades que praticam, mas são principalmente jovens, ele já é um assunto que vem aí faz uns anos, né? Teve um boom aí nas redes sociais faz muito tempo, mas está chegando no grande público agora. É, e eu também já tive um problema, assim, uma confusão. Quem quiser saber mais sobre isso, né? Vê meu vídeo lá fixado no meu perfil da outra rede social, em que eu me pronunciava como profissional falando sobre isso, e daí eu entendi que não é ético fazer isso, né? Tive orientações do conselho, então essa entrevista vai refletir a minha opinião pessoal, ok? Claro que eu relaciono meus estudos, né, de diversas áreas, minhas leituras, né, com esse tema, né, para construir minha opinião, como qualquer pessoa. Mas essa entrevista reflete a minha opinião pessoal, porque eu não fiz pesquisa científica na área. Né? Talvez no futuro eu faça. E também vai ficar longo, eu imagino, então vocês podem acelerar a entrevista aqui embaixo, enfim. E qualquer coisa que vocês quiserem me acessar, conversar comigo, saber mais, tá? Podem me contatar. Eu sou um pouco tímida, então eu fico nervosa. Então, assim, vocês vão perceber, tá? Ai, ai. Mas eu me sinto mais à vontade conversando com a câmera, com vocês que estão aí do outro lado, do que com é, uma pessoa na tela. Então, eu acho que ele sugeriu que fosse por áudio e eu achei muito interessante, porque daí vai me deixar mais à vontade também, tá? Vamos lá. Vou tentar não cortar nada, tá? Para vocês terem bem fielmente tudo que foi falado. Importante dizer também que as minhas redes sociais, onde eu falo sobre shifting, inclusive esta daqui, onde você está vendo o vídeo, refletem a minha opinião pessoal. E também tem o link para as profissionais se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, tá? Oi, Leonardo. Você está me ouvindo? Ah, tá só um pouquinho, deixa eu ver aqui como é que eu aumento o áudio, que eu troquei de celular. Fala de novo, deixa eu ver se estou te ouvindo melhor. Ah, agora sim. É porque eu vou deixar no Viva Voz, porque como eu te falei, tô gravando. Não tem problema, né? Ah, tá ótimo. Não, imagina. Eu vou gravar também, mas é só pra eu escrever, né? Vai ser tudo por escrito. Ah, tá. Tá bom. Primeiro eu queria te pedir pra explicar,
só para entender como eu identifico você. Então eu não coloco que você. Você pode colocar meu nome, meu endereço das redes sociais, idade, né? Não sei se algumas pessoas pedem para escrever uma biografia, posso escrever para você, um parágrafozinho. Tá. Ah, É, pode ser. é Qual que que é a sua idade? Só para eu já eu tenho 36 anos. 36? É, Isso. é Tá. que Então, eu, aí ele é mais como personagem, né? Então, nesse caso. Tá. é isso. Então, aí queria começar te perguntando já, assim, como que você começou a criar conteúdo sobre shifting, né? E também se puder explicar um pouco o que que é, ou, não sei se tem uma definição única, né? Mas Sim, de forma básica, assim, como você enxerga o shifting, né? O que que seria isso? entendo. Mas queria te agradecer também por ter me chamado para fazer a entrevista. Estava vendo lá a tua coluna, achei bem legal. E, bom, eu comecei a conhecer o shifting porque eu já tinha interesses em assuntos semelhantes, como a projeção astral, sonhos lúcidos. E daí eu estava vendo um vídeo sobre projeção astral e essa pessoa mencionou lá em 2021. E eu nunca tinha ouvido falar sobre shifting, né? Então daí eu comecei achei muito interessante, né? Ele falando que era como se fosse uma projeção astral, né? Dando orientações, é, mas ao mesmo tempo que explicando o que os jovens faziam, né? E daí eu comecei a pesquisar. Achei interessante essa possibilidade de mudar de realidade, né? Porque os jovens definem assim, como se fosse uma mudança para uma realidade paralela, que eles fazem geralmente durante o sono. Também tem métodos que fazem acordados, né? Mas geralmente como durante o sono. Por isso que existe essa outra possibilidade, que seja um sonho lúcido, uma projeção astral. Mas eles não acreditam que seja um sonho lúcido ou projeção, porque eles definem, né, que é muito real, e que eles não controlam o que está acontecendo, enfim. Daí tem algumas discussões sobre isso. Eu, assim, como pessoa, vou te dizer que eu não sei o que que é, né? Eu acho interessante ouvir os relatos deles e entender o que está acontecendo. E eu deixo em aberto essa pergunta, né? Porque eu acho muito importante a gente manter a pergunta para entender mais sobre isso. E me traz muita curiosidade, né? E isso começou, ele começou a ser mais falado, assim, foi quando? Foi na época da pandemia? Já tinha antes disso também? Já tinha antes, mas parece que na pandemia cresceu mais nas redes sociais, né? Porque as pessoas estavam muito em casa, né? Muita gente não podia sair. Então eu acho que foi uma consequência da época, assim, né? De querer fazer alguma coisa e não poder, né? E daí essa obrigatoriedade da interiorização, né? Fez com que as pessoas buscassem coisas diferentes, entrassem mais em contato com o mundo interno, né? Daí foi quando teve esse boom do shift. Sim, entendi. E aí, pelo que você falou, não tem, assim, tem gente que considera uma coisa real, no sentido de que a pessoa está indo para uma realidade alternativa, de fato, é isso? Ou tem gente que considera como se fosse um jogo? Como que é essa? Sim, a maioria deles consideram como se fosse sim uma ida real a uma realidade. Só que, como eles relatam que eles estão é, experienciando assim, com os sentidos, vivendo, eu acho muito similar ao sonho lúcido, né? Então, não tem como a gente dizer que não seja, assim, comprovar que não seja um sonho lúcido, né? Mas muita gente fala sobre experiência, mas a maioria não teve a experiência, né? Então, é, é interessante, é mais uma. Eu vejo assim como uma possibilidade de exercitar a imaginação também quando eles estão pensando o que que eles querem fazer, para onde eles querem ir. Uhum. Ah, entendi. Então tem gente que não consegue, por exemplo, tem muita gente que não consegue fazer, alcançar, pelo menos da forma que é descrita, assim. Sim, a maioria das pessoas ficam tentando, fazem os métodos. E o que eu acho interessante é que os métodos envolvem meditação,
envolve muito a imaginação, a criatividade, a escrita. Então eles criam um script, né, um roteiro, e eu acho que é interessante nesse sentido de que eles estão entrando muito em contato com o lúdico, com a imaginação, né, e tentando recriar algo que eles gostam, e nesse sentido, e entrando em contato também com coisas que vão possibilitar um crescimento interior, né, com a meditação. Inevitavelmente vai ter consequências nesse sentido, né? Eles vão começar a prestar mais atenção na respiração, no momento presente, eles fazem esses métodos antes de dormir. Então eu acho interessante nesse sentido, assim, de observar o que está acontecendo, né? Quais são as consequências disso. Uhum. E você já fez, já tentou fazer assim? Quando eu ouvi falar disso, né, achei interessante. Eu tinha um interesse pessoal, né, como um hobby, assim, como eu já me interessava por outros assuntos semelhantes, com a projeção e o sonho lúcido, eu fui ver o que que era, né, tentei os métodos, e fiquei um tempo, assim, observando o que acontecia, né. Daí eu tive sonhos lúcidos, assim, sobre isso, né, que eu considero sonhos lúcidos, porque foram bem assim, dá para quando é sonho dá para entender, né, que tem uma rememoração que não é bem tão. Apesar de às vezes a gente ter contato com os sentidos nos sonhos, né? Você vê que tem aquela confusão do sonho. Né? E daí eu tive essas experiências, e daí desde então não tentei mais e comecei a observar isso como um fenômeno, né? Uhum. Comecei a falar nas redes sociais para partilhar mais, né? Para entender o que estava acontecendo, para ter mais informações. Mas como daí eles começaram às vezes a mandar mensagens, pedir ajuda e tal, daí eu fui tentando ver isso de um outro viés também, do que estava causando, né? Hoje em dia é Sim. diferente o modo como eu olho para isso. Uhum. É, e como que é assim? Eu vi que muitos, por exemplo, dos relatos são de pessoas entrando no universo de Harry Potter e tal, né? Uhum. A pessoa ela pode entrar numa realidade que já é aí de um filme, de um livro, ela pode criar outras realidades. Como que geralmente acontece? É que eles acreditam assim que todas as realidades estão disponíveis, né? Então, quando a gente está criando uma realidade, a gente já está falando sobre algo que já existe. Essa é a crença que existe, né, entre os chifres. Então, mesmo quando eles tentam ir para um universo fictício que já da literatura ou dos filmes, do cinema, eles podem adicionar, né, assim, elementos novos que eles gostariam de viver. Então, nesse sentido que eu acho assim que também está exercitando a criatividade, porque eles estão sempre e também o mundo interior deles, né? Porque eles estão sempre pensando no que eles querem viver, o que eles acham interessante, entrando em contato mais com os gostos pessoais. Entendi. Porque geralmente são jovens, assim, são pessoas mais jovens, né, que fazem. Eu tenho percebido que é aí a maioria entre 14 e 17 anos por aí. Uhum. Geralmente adolescentes, né? É, E por que as pessoas costumam se interessar por isso, né? Começar a praticar tal? O que leva as pessoas? Pelo que você vê, né? Claro, tem uhum. variações. Eu acho que quando a maioria deles, né, estão passando por questões difíceis, que eles não têm recursos suficientes para enfrentar ainda, né? E daí, como acontece muito na adolescência, é normal buscar fugas, né? Assim, buscar distrações, buscar se identificar com diferentes temas, né? Para ir construindo o repertório aos poucos, né? E também tem gente que vai só por curiosidade, né? Porque acha interessante. Mas eu vejo que é como se fosse um sintoma da nossa época, assim, né? Que parece que depois da pandemia isso realmente ficou mais
difícil, assim, esse contato com as pessoas ficaram tão reclusas, né, que agora a gente está começando a perceber, né, isso é uma opinião minha, mas me parece que as pessoas estão com, ficaram mais retraídas um pouco, né, estão, para se relacionar com o mundo, né, tá um pouquinho mais difícil, principalmente os jovens, que foi uma época muito importante, né, do desenvolvimento deles. Mas eu também vejo como um problema que sempre existiu, assim, né, que esse de ter recursos, né, para enfrentar a realidade, principalmente na adolescência, né. E eu, assim, é uma suposição também, mas tem, sei lá, geralmente a pessoa, às vezes, sei lá, ela quer encontrar um namorado, ela cria uma realidade que encontra o namorado ideal, sei lá, tá lidando com uma perda de um luto e vai para um universo que ela encontra talvez essa pessoa, Uhum, supondo, né, dando exemplo. sim. Isso acontece também, assim, você falou em formas de lidar ali com a realidade, né, de enfrentar a realidade, é uma coisa comum isso? Pelo que eu tenho observado, sim, as pessoas vão é que tem muitas possibilidades, né, mas as pessoas vão viver coisas que elas consideram que é impossível viver aqui, tanto eh, no sentido, assim, né, mágico, lúdico, né, da literatura, de coisas que elas veem do universo da ficção, quanto essas coisas, assim, que são barradas pela realidade, né, que com a perda de alguém, né, algo que elas têm medo de fazer. E daí, realmente, nesse sentido, pode ser um problema, né? Mas eu acho muito importante a gente pensar que o shifting não é a causa, né? Ele é uma expressão do que está acontecendo. E às vezes o shifting é a saída que eles encontram, né? Então pode ser é um apoio, né? Que temporário ali na vida, mas às vezes impede eles de terem saídas mais prejudiciais e mais drásticas. Sim, entendi. É uma espécie de, em alguns casos, de fuga da realidade, né, que é uma realidade que talvez seja um pouco difícil aí de enfrentar, né, em alguns casos. Quando que você acha que o shift pode ser um problema, assim, né, ou pelo menos apontar para um problema ali pelo qual essa pessoa está passando? Vai variar, né? A gente tem que conversar com cada pessoa, por isso que eu acho muito importante a gente pensar mais no shift, olhar para essa população, né? E falar nos meios de comunicação realmente, porque a maioria deles estão em sofrimento, né? E daí, quando é uma fuga, né? Por mais que tenham outras atividades que eles possam utilizar como fuga, né? É, ainda assim, quando fica excessivo, é sempre preocupante. Então, claro, né, mas as pessoas nem sempre têm acesso também a tratamentos e a alternativas saudáveis, né? Por isso que a gente precisa olhar mais para isso. E vai ser prejudicial quando é muito, né? Quando é qualquer atividade que seja em excesso, que, como shifting ou outra que evite o contato com a realidade, que seja às vezes acaba mais fazendo com que as pessoas não consigam construir recursos, mas às vezes é o que a pessoa consegue no momento, né? É complicado, porque a pessoa pode não estar preparada naquele momento para lidar com a intensidade do que ela está vivendo, né? Ainda tem pouca, você até falou que precisava de mais estudos, né? Ainda é um fenômeno bem novo, né? Tem pouca pesquisa científica, poucas coisas, artigos feitos em relação ao shift, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar por que o shifting está mostrando o que está acontecendo com os jovens, né? Porque como eu disse, não, ele não é a causa, né? É muito anterior a isso. Ele é uma alternativa. Mas se esse público está precisando recorrer a essa alternativa, né? Então é porque está faltando recursos, acolhimento de Sim. toda a sociedade, né? Uhum. Mas claro, isso é um problema que não é novo também, né? Mas é importante a gente entender o que eles estão fazendo. Uhum.
Pode ser, em alguns casos pode ser um sintoma, né, essa busca também. Sim, sim, com certeza. Mas não é sempre. Tem pessoas que conseguem levar com equilíbrio e que só praticam por curiosidade, né? E você tinha falado ali uma coisa das técnicas no começo, que as pessoas às vezes fazem dormindo, né, é, ou então quase como um sonho lúcido, meditam. Em geral tem uma preparação grande ali antes de fato tentar fazer o shifting, tem Sim, toda a coisa do script, né, também que você falou. é. É que tem muitas opiniões, né, nas redes sociais. Tem pessoas que defendem que não precisa fazer nada, né? Só ter a intenção e que uma hora acontece. Mas a maioria faz esse script, que é um roteiro, né, sobre o que eles gostariam de experienciar. E eles consideram que eles estão escolhendo o que eles vão viver. E esse roteiro, eles descrevem o que eles querem fazer, o que eles vão encontrar lá, colocam imagens, quem eles gostariam de ser. E também eles fazem esses métodos, né? Que são como meditações guiadas, assim, que tem vários, é, assim, tem vários processos diferentes, né? Tem muitos métodos nas redes sociais. Então, às vezes inclui uma espécie de hipnose, né? Que é uma contagem, assim, que a pessoa vai ficando assim mais relaxada, né? Não chega, eles não chegam a perder a consciência, né? Então, eles começam a visualizar o que pode acontecer lá, entrar mais em contato com isso, né? Para poder ir dormindo e o cérebro se preparar para entrar em contato com aquela realidade, né? Uhum. Entendi, Fernando. Que é o que É... Diga. não, que é o que muitas vezes a gente faz sem perceber, né? Assim, os adolescentes, né? De ficarem pensando em coisas que eles gostariam de viver antes de dormir. Eu não vejo tanta diferença em relação a isso, mas a meditação em si, o uso dessas técnicas também é importante ter mais pesquisas, né? Tem muitas pesquisas sobre a meditação, né, claro, mas eles misturam várias coisas ali, só que é algo para se ter cuidado também, mas eu também vejo o lado positivo disso. Uhum. Tá certo, Fernanda. Acho que era basicamente isso. Queria entender um pouco melhor como funcionava a Uhum. história. Não sei se tem alguma coisa que você queira acrescentar que a gente não falou. Eu acho que a grande pergunta que eu tenho me feito ultimamente, que eu acho muito importante que a gente pense mais nisso de maneira científica, Uhum. é até que ponto que o shifting é diferente de outras práticas que envolvem a fantasia. Acho que a gente precisa diferenciar, né, o que está acontecendo e entender, né, para realmente compreender até que ponto essa fantasia pode ser prejudicial ou benéfica, né? E também entender que o shifting não é a causa, né, não é o problema, mas sim um sintoma da nossa época que a gente precisa também olhar, né, para o que está acontecendo, olhar para esses jovens e acolher, né, essas questões, que não é na proibição, né, que a gente vai conseguir encontrar alternativas. Sim. Uhum. Tá ótimo, Fernanda. E aí você me manda, então, uma pequena bio sua, só que eu possa usar assim para não ter problema quando eu for colocar. Uhum. E acho que é isso. Aí a matéria ela vai sair já no final de semana, enfim. Ah, tá. É, tá bom? Talvez eu te mande antes, eu não posso te mandar a matéria antes, né? É uma questão Ah, então. jornalística, você não pode, mas eu talvez te mande um trecho que vai estar ali a sua fala, só para, se Sim. você quiser dar uma olhada antes, falar, Ah, tá. como é um assunto que eu não entendo, pode ser legal se dar uma olhada, tá bom? Ah, tá, entendi. Tá bom, então, obrigada. Valeu, Fernando, eu que agradeço. Tchau, Imagina. tchau. Tchau, obrigada. Bom, gente, essa foi a entrevista.
e como é para um meio de comunicação que vai atingir adultos, né? Eu sei que muitos adolescentes também vão ver, né, muitos praticantes de shifting, mas a minha intenção foi principalmente levantar o interesse da comunidade científica sobre o shifting, porque eu acho importante isso sim. Eu acho que isso vai ajudar tanto os shifters, né, com a prática em si, mas também as pessoas que estão sofrendo, né? Porque a gente não pode negar que existem pessoas sim que estão recorrendo ao shifting por sofrimento, mas é claro que isso não é a regra, né? Não é todo mundo, né? É, eu acho muito interessante a gente se dedicar a entender com acolhimento, com abertura, sem julgamento, o que está acontecendo. Porque o shifting pode ser feito de uma forma que vai ser uma prática benéfica, que vai ajudar, né, que vai possibilitar novos recursos. E também a gente pode pensar quais será que são os cuidados, né? A gente não pode excluir essa possibilidade de que existem, às vezes, cuidados a serem tomados, tá? Eu espero que os shifters que estão vendo este vídeo não fiquem preocupados do shifting sair da bolha, como vocês dizem. Eu entendo o receio, porque a gente sofre muitos julgamentos, sim. Só que existem pessoas que vão estar com a mente fechada para esse assunto e vão ter outras pessoas que podem ter um estranhamento, mas que vão contribuir também. E nesse sentido que é importante, tá? E lembrem-se que eu sou shifter também, e eu também tenho um cuidado, um carinho especial por vocês. E eu comecei com um interesse pessoal, e daí eu fui observando, né, o quanto algumas pessoas estavam recorrendo a mim, precisando de ajuda. E daí, hoje em dia, como eu já conheço um pouco mais os shifters, que eles vêm conversar comigo, eu já me preocupo também em prestar auxílio a vocês. Então, por isso que hoje em dia eu também penso nos cuidados que a gente precisa ter, tá? Mas vocês podem ver nas minhas redes sociais que eu já falei sobre as minhas DRs também, enfim, as minhas experiências. Qualquer dúvida, se alguém quiser falar comigo, deixa um comentário aqui e manda uma mensagem.